O Salão Nobre do Palácio de Dom Manuel, na Câmara de Tomar, encheu na última quinta-feira para uma reunião temática de preparação da Estratégia Local de Desenvolvimento 2014-2020 no setor do turismo, que foi organizada pela ADIRN, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, numa sessão também presidida por Anabela Freitas, da Câmara de Tomar, tendo ainda contato com a presença de Pedro Machado, responsável pelo turismo do centro de Portugal. A apresentação e as bases desta reunião foram apresentadas por Jorge Rodrigues, ele que é o coordenador local da ADIRN. Dado o elevado número de reuniões previsto até metade deste ano e dado as temáticas serem específicas e estarmos a lançar os convites por setores, estávamos à espera de ter 20 a 30 pessoas em cada sessão. Acho que temos 70 ou 80 pessoas na sala, parece-me um bom indicador da importância do turismo aqui no nosso território. Vou fazer um pequeno enquadramento do que nós queremos para esta sessão. Principalmente queremos ouvir o que vocês pensam para o futuro. Estamos numa fase em que temos que preparar o próximo quadro comunitário, 2014-2020, e, portanto, queremos que a nossa candidatura, que deverá ser em breve, incorpore os vossos contributos e incorpore o que realmente seja importante para o território. Segundo momento, queremos também dar conta dos resultados do que aconteceu neste quadro comunitário que está agora a acabar. Queremos dar uma informação muito resumida do nosso trabalho durante estes últimos anos, o que é que fizemos, o que é que apoiámos e se é esse o caminho correto ou não. Também queremos discutir com vocês qual deve ser o papel da ADIRN no turismo. Contamos com a presença da entidade de turismo do centro, na pessoa do seu presidente, e acho que é um momento importante para percebermos qual deve ser o papel das associações de desenvolvimento local, nomeadamente da ADIRN, que neste território o turismo tem muita importância, qual deve ser o papel que as associações devem assumir. De facto, temos diversas entidades a intervir no turismo, como toda a gente sabe, e é importante a articulação. No próximo quadro, a articulação, a parceria vai ser ainda mais importante, mais reforçada, e, portanto, está na altura de nós nos articularmos e gostaríamos de ouvir de todos vocês, das entidades presentes, qual deve ser o papel da ADIRN. Nós temos a nossa opinião, temos a nossa sugestão e é isso que vamos apresentar de um modo o mais breve possível, porque, como digo, o importante é ouvir-vos a vocês. As sessões temáticas que nós vamos realizar vão decorrer nestes primeiros meses, nesta fase de preparação do futuro. Já fizemos uma sobre agricultura em Orem, também contámos com cerca de 50 pessoas, tivemos contributos interessantes. Vamos fazer já na segunda-feira em Torres Novas uma sobre património rural, em que estamos a direcionar o convite mais para as juntas de freguesia, para os museus, para as igrejas, para todos os promotores que temos tido na área da recuperação do património rural, mas, obviamente, que as reuniões estão abertas a todas as entidades, e, nomeadamente, a recuperação do património rural também interessa ao turismo, como é óbvio. Queremos atualizar o nosso diagnóstico, perceber, ao longo destes últimos anos, o que é que mudou no nosso território, no nosso país, e foram muitas coisas, não é? Como toda a gente sabe. Vamos distribuir uma folhinha nas pastas que vos deram, em que pedimos para registar os vossos contributos, em termos de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. No fundo, queremos perceber como é que mudou o nosso território, o que é preciso fazer e o que é que podemos aproveitar de oportunidades. Os potenciais, a intervenção ao longo dos últimos anos foi a correta ou não foi, isso é uma avaliação que importa saber, e para onde é que nos devemos dirigir os nossos esforços. Isto é o desafio que nos colocamos. Podem-nos deixar as folhas no fim da sessão, ou então, se quiserem refletir com mais tempo, depois enviem-nos por mail para os nossos contactos, porque a vossa intervenção será certamente refletida na nossa proposta futura. Só em 2 minutos, felizmente a ADIRN já é conhecida de todos vocês, por isso não vou consumir muito tempo na apresentação da ADIRN, mas importa salientar que estamos há mais de 20 anos no terreno. Penso que agora é que atingimos a velocidade de cruzeiro e contamos com muitos associados, muitas entidades públicas na nossa parceria.
entidades públicas, entidades privadas, mas é objetivo da atual administração da ADIRN duplicar o número de associados. Nós gostaríamos de fazer um apelo também às entidades coletivas, não temos sócios individuais, temos apenas entidades coletivas que se queiram associar à ADIRN para o manifestarem, porque nós temos interesse em alargar a parceria e em formalizar mais entidades no nosso seio. Os objetivos da ADIRN são normais de uma associação de desenvolvimento local, de uma forma muito genérica estão ali, não é? Promover o desenvolvimento do território em que intervimos. E o território em que intervimos são os 6 concelhos da nossa zona de intervenção: Alcanena, Ferreira de Zezo, Ourém, Torres Novas, Tomar, Vila Nova da Barquinha, com a intenção ainda não formalizada da adesão do entroncamento a esta parceria. Passando rapidamente para o trabalho que tem vindo a ser feito no âmbito do subprograma 3 do PRODER, a abordagem líder, e no último quadro tivemos este espelho, tivemos 255 intenções de investimento que totalizavam cerca de 40 milhões de intenção de investimento. Daí foram considerados elegíveis e com enquadramento financeiro 135 projetos, um investimento total de quase 20 milhões de euros, 11 milhões e meio de despesa pública. Isto levou a criar 231 postos de trabalho. São números, mas penso que são números interessantes, até que comparando com as intervenções do anterior quadro, parecem-me números de algum interesse. Postos de trabalho nesta fase fazem falta, vontade de investir, pelos vistos, existem promotores que querem investir, temos uma região dinâmica. Tínhamos 5 ações, a ação 3.1 mais direcionada para os investimentos na exploração agrícola, onde tivemos alguns projetos, muitos na área do alojamento em espaço rural, na exploração agrícola. Tínhamos a ação 3.1.2 para as microempresas, onde tivemos candidaturas das diversas áreas, incluindo áreas do turismo, da restauração, principalmente. Tínhamos uma medida específica para as atividades de turismo e de lazer, onde apoiámos principalmente projetos da área do alojamento também, e teve uma expressão importante na nossa quantidade de apoios. Aliás, a imagem da nossa estratégia, que era muito direcionada para o turismo. Portanto, tivemos 21 projetos na área específica do turismo, mas a estes temos que somar os da 3.1, que também foram para o turismo, mas na exploração agrícola. Temos que somar os da 3.1.2, no caso da restauração, também tem a ver com o turismo. Temos que somar os da 3.2.1, conservação e valorização do património rural, que em muitos casos tem rotas, tem recuperação de áreas de lazer, tem muitas coisas relacionadas com o turismo. E depois temos a ação 3.2.2 para os serviços básicos, também com muitas intenções de candidatura. Esta é a visualização gráfica do quadro anterior. O peso do turismo fica bem evidente. Em termos de distribuição pelos 6 concelhos, tivemos um equilíbrio da distribuição dos projetos por concelho. No caso de Tomar, temos menos candidaturas. Penso que também se deve muito às freguesias urbanas de São João e Santa Maria não estarem incluídas no nosso território de intervenção, situação que penso que vai mudar no próximo quadro. Por isso, naturalmente, temos um bocadinho menos de dinheiro em Tomar. Em número de projetos, estamos mais ou menos equilibrados, tirando Torres Novas, que tem mais projetos que os outros. Isto é a mesma coisa, mas em gráfico. A distribuição dos projetos nos nossos 6 concelhos. Temos ali um vazio na zona de Ourém, de um lado, porque aquelas freguesias não estavam na nossa associação. Futuramente vão estar incluídas na ADIRN também. Especificando os resultados para a questão do turismo, que esta sessão,
temos uns resultados interessantes. De facto, quase que triplicámos a capacidade de alojamento em espaço rural na nossa zona. Estes dados foram atualizados hoje, os dados que estão registros no turismo de Portugal, das unidades de turismo, e ao lado o gráfico dos apoios que nós tivemos nestes últimos anos no PRODER. Aliás, têm saído notícias na imprensa de triplicámos o investimento em Vila Nova da Barquinha de camas, duplicámos o investimento em Torres Novas em número de camas e, de facto, os números não mentem. Fez diferença. E isto aconteceu neste quadro de forma muito marcante, mas a realidade é que o turismo rural existe em grande parte por causa das associações e dos apoios de líder. Há 20 anos que apoiamos projetos de turismo em espaço rural e penso que a grande maioria dos alojamentos em espaço rural são financiados pelo programa líder. Também as empresas de animação, na sua maioria sediadas no mundo rural, têm tido muito apoio do líder. Por isso, chegamos à conclusão que 54% da nossa estratégia deste atual quadro foi, e muito bem, dedicada ao setor do turismo, sendo que a tipologia de projetos aprovados são aqueles: alojamento, restauração, áreas de lazer, rotas, património rural, centros de animação, um total de 6.200.000 de despesa pública, o investimento de cerca de 10 milhões de euros. Penso que são números importantes e que fazem diferença na oferta de turismo no nosso território. Isto, de forma muito resumida, é a justificação do que nós andamos a fazer nos últimos anos. Pensamos que para o futuro, e esta é uma discussão que queremos ter com vocês, a ADIRN, as associações de desenvolvimento local, de uma forma genérica, devem ter este papel, mas queríamos ouvir a vossa opinião. Entendemos que devemos continuar a financiar projetos de pequena dimensão. No futuro será no âmbito do DLBC, do Desenvolvimento Local de Base Comunitária. Entendemos que devemos ter um papel na qualificação dos recursos humanos, não só no modelo de formação habitual que temos hoje em dia no POPH, com as formações tipificadas, mas queremos espaço também para fazer ações de formação específicas e adequadas ao território. Precisamos de criar espaço e elegibilidades e financiamento para fazer aquelas formações pontuais que, por vezes, os projetos precisam para andar para a frente e que não são fáceis de enquadrar financeiramente. Entendemos que temos um papel também, um contributo no desenvolvimento de novos produtos turísticos. Por exemplo, a rota dos museus rurais, para a qual fomos desafiados pelo professor Luís Mota do IPT para implementar. Acho que vai ter a sua implementação no próximo quadro, não vamos desistir. A promoção e comercialização de produtos turísticos é outra área interessante. Isso, obviamente, tem que ser feito de forma articulada com as comunidades intermunicipais, com as entidades de turismo, mas penso que as associações também têm um papel que podem fazer na promoção. Podem, nomeadamente, procurar nichos e fazer ensaios dos produtos turísticos que não estão no mainstream, chamando-lhe assim. Temos, aliás, ferramentas para o fazer. A cooperação nacional e transnacional vai continuar no âmbito do próximo quadro comunitário e as associações têm ao seu dispor ferramentas para, com os parceiros, com as outras associações, chegarem mais longe, apresentarem os produtos de forma mais organizada. Entendemos que devemos ter um papel na área da animação do território, na promoção dos eventos. Temos uma experiência muito interessante aqui em Tomar, em que conseguimos envolver os parceiros formais, os parceiros mais de coletividades. Criámos uma parceria para organizar uma festa templária, o ano passado pela primeira vez, e correu de forma muito interessante. E este ano está em curso. Portanto, temos obviamente o município, o Instituto Politécnico, as instituições, mas também temos os parceiros das coletividades, desde os grupos de teatro às coletividades recreativas,
conseguimos juntar as pessoas numa mesa e todos contribuírem para um momento conjunto. Este ano até está a ser bastante interessante porque vamos fazer a festa em maio, sem um financiamento formal, não temos projeto de enquadramento, mas procurando a boa vontade de todas as instituições, vamos colocar em marcha, de certeza, uma festa interessante, com base em muito voluntariado. Temos ali outros exemplos. O Festival dos 5 Rios também foi uma ação que correu muito bem. A parte de turismo, natureza e de aventura também tem o seu espaço nesta região e pode ser mais organizado. Caminho Português de Santiago é uma aposta que a DIRN tem tentado implementar há alguns anos. Penso que hoje mesmo foi assinado aqui um protocolo no sentido de retomar. Existem associações líder ao longo do caminho todo na região centro. Através dos projetos de cooperação, se calhar podemos alavancar, de uma outra palavra que está na moda, todas estas intenções e pô-las no terreno. No fundo, queríamos contribuir para a estratégia do turismo. Ainda ontem tivemos em sessão com a comunidade intermunicipal para integrar estratégias, para falar, para participar. Também contribuímos para a estratégia desenhada pelo Turismo do Centro e acho que as associações, a ADIRN, têm essa possibilidade de ser uma mais-valia nestas instituições. A parte que, por vezes, dá mais trabalho e tem mais visibilidade e não deixa de ser interessante, esta da questão da animação do território, a questão da dinamização das parcerias. A vantagem das associações é que têm que estar muito perto das populações e dos territórios, de vocês. E, portanto, queremos continuar a fazer eventos, queremos arranjar maneira de arranjar competências no local para termos as pessoas da terra a fazer as coisas e não temos que estar sempre a pagar a animação vinda de fora, vinda de Espanha, vinda de outras partes do país. Em breve, através da Escola de Artes Medievais, acredito que temos competências para fazer a festa com os próprios meios. Outro exemplo, também já referi, dia 7, 8 e 9 de março vamos ter o Festival dos 5 Rios no Nabão. Vai ser uma experiência também interessante. Os museus rurais, o processo ainda é início, mas acho que vai trazer novidades em breve. Caminho, estamos disponíveis para dar o nosso contributo nesta parte. Temos também um projeto na área do turismo ativo que tem funcionado de forma muito interessante, com 13 parceiros a nível nacional. Temos já um caderno de normas feitas com regras para as empresas melhorarem os seus produtos e os seus programas. Esta parte do papel da ADIRN no turismo, acho que seria uma parte importante agora para termos no debate. Para o futuro chama-se DLBC, o nosso futuro, Desenvolvimento Local de Base Comunitária, substitui com este nome a abordagem líder e penso que vamos ter algumas novidades de intervenção para o próximo quadro. Continuando com a mesma lógica, com os mesmos princípios, vamos ter grupos de ação local a implementar o DLBC, mas vamos ter uma intervenção plurifundos. Quer dizer que vamos ter dinheiro vindo do Fundo da Agricultura, do FEDER e do Fundo Social Europeu. Isso vai nos obrigar a organizar os nossos planos de forma diferente do habitual, penso eu. Neste momento a informação ainda não é muito conhecida, mas quer dizer que vamos ter verba para apoiar pequenos projetos da área agrícola, incluindo a diversificação das atividades, o investimento no turismo, por exemplo, nas explorações agrícolas, e depois vamos ter alguma verba dos planos operacionais, no nosso caso do centro, para fazer outro tipo de apoios. Da parte da Câmara Municipal de Tomar ficou também evidente a importância atribuída ao turismo enquanto pilar de desenvolvimento, com a Presidente Anabela Freitas a deixar claro isso mesmo e a manifestar mais uma vez o empenho do município em acompanhar todas as ações empreendedoras que surjam nesse sentido. Temos que estar todos alinhados, ou seja, tem de existir o alinhamento do plano estratégico dos diversos atores, a seguir das autarquias, depois das comunidades intermunicipais, para que possamos ter dimensão
dentro desta grande região que é o centro. Elegeu já, no âmbito do novo quadro comunitário de apoio, elegeu já 4 setores de atuação, onde entendemos que Tomar pode ter aqui uma liderança dentro do conjunto do Médio Tejo e depois, obviamente, na região centro. Qualificação económica, regeneração urbana, valorização ambiental e, obviamente, o turismo. Não poderia deixar de ser o turismo. Nesta sessão, registro ainda para a presença de Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, que, tal como Anabela Freitas, também sublinhou a importância deste documento estratégico, dando conta de que é um projeto muito importante para toda a região. Tem sido uma preocupação, nomeadamente da comunidade intermunicipal, e ontem estivemos reunidos com os vários galos do próprio território, ou seja, com a Opinião Anterior Sul, com a TAGS e com a ADIRN, no sentido de também elas fazerem parte do Conselho Estratégico, ou seja, reuniões periódicas, no sentido de debate, de confronto de ideias. Esta é a ideia que eu também quero deixar. O encerramento desta sessão esteve a cargo de Pedro Machado, responsável pelo turismo do centro de Portugal. Como não podia deixar de ser, o dirigente elogiou a postura da ADIRN no desenvolvimento da economia na região, sublinhando também que todas as intervenções do público foram muito úteis nesta sessão. Porque, de facto, esta Turismo Centro de Portugal é uma realidade muito recente para esta área geográfica. E só para ter uma percepção, de facto, a Agueira é turismo do centro, do grupo de Isabeira, 30 milhões de investimento, mas também Almeida é turismo do centro, também Óbidos é turismo do centro, são 100 municípios que vão até Sobral de Montagraça. E quando se fala na necessidade da cooperação, do entendimento e da concertação, aqui estão 13 municípios na cima do Médio Tejo, 6 na ADIRN, faltam aqui 94. Essa é a minha missão. Mas para um sportinguista normalmente não há grandes dificuldades. Nós estamos tão habituados à luta que tudo o que vier, estamos preparados. Queríamos dar nota de que, vou ser sintético, mas há 3 pontos essenciais até para perceberem o que é que o representante da Turismo Centro de Portugal pensa sobre estas matérias. Acho que é importante que se saiba, e é importante que se saiba aqui, que ele venha cá dizer. De facto, nós estamos perante uma nova realidade que é um conjunto, como foi dito e bem, de novas oportunidades. Eventualmente, perder-se-ão algumas micro-realidades, não vale a pena escamotearmos isso, mas no conjunto global desta nova área geográfica, estamos a falar em 2,4 milhões de pessoas, putativos consumidores de turismo interno. Nós somos um destino de turismo interno, esmagadoramente. E estamos a falar de uma região que tem este privilégio de, nos próximos 6 anos, ter 2,117 mil milhões de euros para investir. Portanto, se houvesse falta de boas razões para estarmos hoje nesta sala, no espírito da cooperação e da agregação, há aqui pelo menos 2 que são boas razões para nós nos agregarmos. Estes 100 municípios desta região que eu lidero têm, de facto, 8 comunidades intermunicipais. Esta é uma, Médio Tejo, e temos, na linguagem anterior, 19 ADLs, líder, ou seja, mais 18 ADIRNs, se é que é permitido dizer assim, no conjunto da região. Portanto, é preciso termos, de facto, perdoem-me a imodéstia, uma grande capacidade de ouvir, de interpretar, para que as decisões que venhamos a tomar possam, pelo menos, reunir o melhor consenso possível, tendo presente o objetivo do turismo. É um setor económico, ponto. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso, é isso assim que eu entendo. E mais do que isso, acho que no conjunto da atividade existem parceiros, stakeholders, com funções específicas que não devem ser confundidas, e já vos digo também o que é que penso sobre isso. Nomeadamente, qual é o papel que eu entendo que devem ser dos municípios, das empresas, das instituições, e também, de uma vez por todas, aproveitarmos esta oportunidade para não andarmos alguns a fazer o mesmo. Porque às vezes, de facto, nós esgotamos recursos, gastamos recursos que são poucos para fazermos a mesma coisa. E desse ponto de vista, respondendo diretamente, nós interpretamos a função da Turismo do Centro nesta fase de abordagem a um dos eixos estruturantes chamado território, através dos municípios, das comunidades intermunicipais e das associações de desenvolvimento local, as tais 19 que temos na esfera da região centro.
não só porque os municípios, as comunidades, as ADL têm sobre si também, pese embora de algumas vezes com recursos limitados, mas têm dotações financeiras, e mais do que isso, é que quase todos têm um plano de turismo, ou pelo menos a intenção de um plano de turismo e de promoção. E o maior inimigo, e estão especialistas na sala, de uma estratégia de promoção, seja ela do destino, da marca ou do produto, são a atomização ou a pulverização das estratégias de promoção. E o que nós vivemos na região centro, e por isso, de alguma forma, deixem-me fazer aqui um bocadinho a minha profecia de uma região centro que hoje está unida, é que verdadeiramente nós nunca tivemos a cultura da marca Centro de Portugal. Significa agora o que for, se é mais omisso, se é mais difuso, se é mais ou menos importante do que haver à volta da marca Centro uma âncora que identificasse este território, como aconteceu com o Porto e Norte, ou como acontece com o Algarve, em que nós rapidamente identificamos aquela região. O Centro tem este problema. E ainda ontem eu via, quando vinha na TSF, um acidente no centro de Portugal, entre Santarém e Torres Novas. Nós sabemos que este não é o centro. Ou pelo menos não é o centro da área geográfica que estamos aqui a discutir. Mas se ouvirmos um boletim meteorológico, ou se ouvirmos qualquer outro meio de comunicação social, nós percebemos que ou as beiras, ainda lá anda, ou que o centro passa pelo IC19 e passa por outros territórios. Portanto, nós temos aqui um problema, que é um problema que não vale a pena discuti-lo aqui, não é para esta discussão, tem mais a ver com outros fóruns, mas que verdadeiramente eu acho que o centro hoje, apesar das dificuldades, das assimetrias, das heterogeneidades, é uma placa interessante. 2,4 milhões de pessoas, 40 mil camas turísticas, uma diversidade de produto e de recursos e, eventualmente, um envelope financeiro que nos vai permitir trabalhar melhor do que trabalhámos até aqui, assim nós consigamos chegar um pouco àquilo que foi a discussão desta sala e deste grande consenso, que é sabermos cooperar. E para isso, as ADLs são particularmente importantes, como são as comunidades intermunicipais e como é o território, porque eu sou daqueles que não planeio nem projeto a atividade do setor sem ter o território presente, pese embora às vezes haja quem o faça. Portanto, a primeira nota era um bocadinho neste sentido, dar-vos esta boa notícia de que há um envelope financeiro significativo. Eu acho que os municípios têm aqui uma função excepcional nestes três grandes eixos de intervenção. A qualificação e a requalificação do património, as questões ligadas ao estacionamento, à mobilidade, à sinalética e ao mobiliário urbano e depois ao ordenamento. Quando se qualifica um centro histórico, está-se a qualificar para o turismo. E é preciso que as pessoas que moram nos centros históricos, que moram nos nossos territórios, sintam bem para poderem receber bem. E aí é que eu julgo que os empresários devem ser, ou devem ter, pelo menos da nossa parte, da parte dos municípios, das comunidades e das associações, o caminho facilitado para que o financiamento, sobretudo o financiamento do curto e do médio prazo, seja mais facilitado para que eles possam, de facto, rentabilizar as suas explorações. E é ao nível do turismo em espaço rural, é ao nível das unidades de alojamento local, é ao nível dos hotéis, etc, etc, etc. E por isso, para mim, confesso-vos que é mais importante nós assumirmos este papel diferenciador e depois há uma entidade regional, que é aquela que aqui eu represento, que tem uma base geográfica tão ampla quanto aquela que vos acabo de descrever, que tem que ter outras preocupações, nomeadamente do posicionamento desta região inter-regiões e, particularmente, do posicionamento desta região nos mercados externos. E por isso nós queremos muito conviver com aquilo que são um conjunto de atores que às vezes não estão chamados a este processo. Nós temos 9 estabelecimentos de ensino superior na região centro, 3 universidades e 6 politécnicos. Eu acho que eu próprio quero e estou a estimular esse sentido. Apenas dar-vos esta ressalva. Eu presido a Turismo Centro de Portugal esta nova realidade desde agosto de 2013, portanto é muito recente. Nós ainda estamos com concursos abertos para chefias, diretores de departamento, chefes de divisão. Portanto, ou seja, este é um processo cumulativo que está a correr paralelo com estas novas exigências. Mas é interessante porque, da mesma forma que estamos a preparar o próximo quadro, uma das últimas boas notícias que vos quero dar é que o turismo, no caso do Programa Operacional do Centro, é um domínio diferenciador. E o domínio diferenciador do turismo na região centro passa pela floresta, passa pela saúde, passa pelas novas tecnologias, passa, neste caso, pelo mar, não tão direto, mas indiretamente, mas pelas questões ligadas à água. E, desse ponto de vista, eu acho que a região está muito bem posicionada para poder ter acesso a esses novos financiamentos. Importa, por isso,
e não vos quero amassar muito, que nós definamos muito bem qual é a estratégia que queremos seguir em termos de futuro para essa nossa ação, e a minha ação tem a ver com a estruturação, valorização e promoção, não fazemos outra. E por isso nós criámos um plano que está neste momento a ser discutido, que vai acabar agora em fevereiro, onde já identificámos 4 vetores, que são aqueles que eu vou desafiar toda a região centro a poder, em primeiro lugar, discutir, em segundo lugar, consensualizar, para depois trabalharmos e, como dizia a pessoa, para agir a experiência inteligente, que às vezes é aquele problema que disse bem. Nós identificamos tudo, chegamos a belíssimas conclusões, mas depois falta o clique, falta agir. E para agir, nesse primeiro eixo, que é o vetor do património, da cultura e da história, já estamos a fazer coisas. Um deles está a ser feito, amanhã sai no JN e outros, que é esta primeira abordagem a um roteiro gastronómico da Lampreia que envolve vários municípios desta sub-região que nunca trabalharam em conjunto. Barquinha, Tomar, Estacá, Mação, Vila Velha do Ródão, e depois, imagine-se, vai até à Mortosa. Ou seja, já está na prática, amanhã sai, como vos disse, passa em modéstia da publicidade, não tenho cota no JN, mas amanhã sai no guia do JN o roteiro da gastronomia da Lampreia da região centro, que são 11 municípios. Ou seja, nós conseguimos. Não é difícil estabilizar consensos entre tantos municípios, porque estes 11 já estão a trabalhar em conjunto desde o dia 8 de fevereiro até o dia 14 ou 15 de abril. Há um cartaz gastronómico de uma região que é o centro do país e que oferece como um dos produtos gastronómicos de diferenciação a lampreia, o sábio e, naturalmente, o arroz carolino da área do Baixo Mondego em particular. E essa está já a ser feita. Segundo exemplo, demos hoje o Caminho Português de Santiago, que tinha 9 municípios associados por força da Eixo de Turismo do Centro de Portugal, que eu presidia, digamos, na era anterior. Hoje juntou mais 3. Tomar, Vila Nova da Barquinha e Ferreira do Zéder. Ou seja, aumentámos de 9 para 12 municípios, segundo exemplo que é possível consertarmos e estabilizarmos uma estratégia comum, e aumentarmos de 144 km de caminho para, não sei agora quantos é que vai ter, mas seguramente que é um aumento significativo. Mas para nós o Caminho Português de Santiago não tem uma via, tem 2 vias. Que é a via para Santiago e a via de Santiago. Isto é, nós queremos naturalmente potenciar a acessibilidade nas 2 dimensões, seja mais espiritual, seja mais lúdica ou turística, mas também queremos aproximar Santiago da região centro, seja com o Caminho Português de Santiago, seja com o Caminho de Fátima, seja com o caminho, ou neste caso, o circuito do turismo judaico. E por isso, projetamos esta rota do Caminho Português de Santiago. Estamos a fazer a marcação do caminho com as associações que conhecem, nomeadamente a Via Lusitana, que assinou o protocolo antes desta sessão, mas com 2 vias, como as autoestradas. Não é só nós drenarmos para Espanha, que é muito interessante, são 40 milhões, é importante nós, de facto, definirmos. Aliás, há bocado, e o Sr. Presidente da Junta, e bem, debrucemos sobre uma estratégia para os nossos turistas. A Espanha fez isso a seguir aos Olímpicos. A estratégia de Barcelona, depois dos Jogos Olímpicos, foi: nós temos este equipamento todo, e agora? E eles fizeram uma coisa tão simples quanto isto. Nós temos 40 milhões de espanhóis, durante 2 anos nós vamos apostar no mercado interno. Só depois é que vieram para os mercados externos e hoje recebem 60 milhões de turistas estrangeiros por ano. E eu acho que nós, região centro, também devemos começar por aí. Agora, não devemos descurar o trabalho que está a ser feito. O terceiro exemplo tem a ver, de facto, com a rede do património cultural mundial, onde já esteve a Sra. Presidente de Câmara numa sessão no dia 14, na Batalha, e onde, finalmente, há uma estrutura, como aquela que eu aqui represento, que consegue agregar os 6 sítios de património classificado, 4 cultural, como é o caso de Tomar, Batalha, Alcobaça e Coimbra, desde 22 de junho, e a que se junta à Berlenga e a que se junta ao Geoparque, e ainda temos um bocadinho do COA. Ou seja, temos 6 sítios e meio classificados pela rede Unesco, o que abre aqui um potencial particularmente interessante para a esfera da internacionalização deste circuito. E estamos a trabalhar neste projeto. Ele foi apresentado no dia 14 e sobre ele vamos entrar numa das observações que aqui foram feitas, que é, de facto, a animação dos sítios. Porque depois o problema que nós temos quando criamos uma rede ou uma rota é, quantos e como estão abertos, e depois, quando estão abertos, quem é que conduz, para que os turistas sintam que aquela experiência valeu a pena. E aí entendemos que tem que ser misto. Eu acho que a Turismo Centro de Portugal tem aqui a missão de programar e também financiar algumas daquelas que são as atividades e os eventos que consideramos que são mais nucleares para a sub-região, mas depois cada um per si.
há pouco tempo, com o Politécnico, fez aquela classificação da Hériti, o que dá logo um conjunto de excelência para os 13 municípios da rede do Médio Tejo, mas é preciso fazermos mais do que isso. E aí o segredo, à semelhança, eu acredito pouco em comprar um grande espetáculo uma vez para uma região. Acho que é um episódio. Acredito mais que a tal estratégia de integração, eu diria quase de impregnação dos atores locais, sejam eles as associações culturais, sejam eles as recreativas, sejam eles os grupos de teatro amador, que permitam e possam ter uma programação com alguma ajuda financeira, que ao longo do ano criem de facto essa agenda cultural. Acredito muito mais nesta, até porque as pessoas sentem-se, participam, e é diferente das pessoas sentirem e participarem. Aliás, foi o segredo da Guimarães Capital da Cultura. Enquanto não deu o salto para integrar os cerca de 1.000 ou 2.000 participantes que tinham de própria Santa Maria da Feira, as pessoas não reconheciam a Guimarães Capital da Cultura como um projeto seu. Era um projeto dos outros, virado para estrangeiro. E este, eu acho que pode muito bem ser o segredo. E depois há coisas tão simples, como arranjarmos à volta destas histórias, destas narrativas. Não sei se algum dia a Sra. Presidente da Câmara pensou nisso, ser o guia por um dia na cidade de Tomar e dar aos turistas uma visão sua da cidade, ou do Sr. Presidente de Vila Nova. E são estas coisas pequeninas que fazem a diferença do ponto de vista da afetividade e da recepção dos turistas. É para isto que podem contar com a Turismo Centro de Portugal. Obviamente que na exata medida daquilo que também vão ser as nossas possibilidades, mas mais do que isso, é neste enquadramento que eu gostava de responder à pergunta que me foi colocada: como é que nós, a ADIRN, podemos intervir junto da vossa organização? Nós iremos trabalhar desta forma, desconcentrada, isto é, pegar no território. Não é possível trabalharmos ao mesmo tempo com 100 municípios. Imaginem o que era ter 100 presidentes de Câmara em simultâneo a discutirem um plano. Imaginem, não é? Cada um deles, naturalmente, faz valer que o seu concelho, o seu projeto é o mais importante, e nós agregamos através das comunidades intermunicipais e depois jogamos também com estas associações que têm esta capacidade para uma área específica da intervenção, não para o todo da Turismo Centro de Portugal. E por isso, dar-vos esta nota e agradecer-vos a oportunidade, porque é a primeira vez que tive também neste meu curto ciclo de mandato esta possibilidade de vos dirigir e de dizer aquilo que pensamos sobre isto. Quanto ao resto, o Sr. Presidente da Câmara já sabe, conta com o Turismo do Centro, temos coisas emergentes para resolver, como deve às vezes ser confrontada, as questões do posto de turismo, como é que vai funcionar. Só para verem a ironia do destino, esta Lei 33, e ainda bem que não foram por aí, que são coisas mais pequeninas, esta Lei 33 confere ao Turismo Centro de Portugal o território, mas deixa o edifício e os funcionários ao Turismo de Lisboa. E, portanto, nesta fase, percebam que às vezes nós somos muito bons em complicar. E, portanto, mas há de se resolver, e muito rapidamente vai-se resolver. Está no bom caminho. Está no bom caminho. Muito obrigado.